Boa noite, irmãos. É uma alegria podermos estar aqui. Quero muito agradecer ao pastor, que nós, como ele falou, estávamos conversando para poder mobilizar, trazer os alunos até aqui. Ontem a gente pôde sentar um pouquinho com os alunos e ouvir o que Deus tem falado ao coração deles enquanto eles estão servindo, e foi maravilhoso. Nós somos muito abençoados em poder servir, e mais do que tudo também nós agradecemos porque vocês também nos serviram com muito amor, nos abraçando, nos recepcionando, nos alimentando também. E foi tudo muito maravilhoso. Nós estamos saindo assim com o coração muito grato, muito obrigada, e sempre disposto, sempre disposto a continuarmos a servir. Quero agradecer também o Henrique e a Thaís, que são nossos amigos. Quando eu estive aqui nessa igreja pela primeira vez, foi para o casamento deles. E a Thaís já foi nossa aluna, já serviu ali na base da Missão Antioquia também. Então é uma alegria poder reencontrá-los, poder estar aqui na igreja onde Deus os colocou, Então, para os nossos corações, somente gratidão lá no Senhor por estarmos aqui com vocês, por conhecermos mais uma parte do corpo de Cristo, por podermos ajudar num projeto tão bonito como foi ontem, E hoje também, servir a igreja, estar junto com vocês na EBD, foi tudo uma alegria muito grande para o nosso coração. Como o pastor falou, eu sou a Cássia, eu tenho servido no Vale da Bênção. No Vale da Bênção nós temos a Missão Antioquia. A Missão Antioquia já tem quase 50 anos, está caminhando para 50 anos de serviço ao Senhor em missões. E na Missão Antioquia nós temos a Escola Ministerial Antioquia. Na escola é onde os nossos alunos se formam, tanto no curso de teologia quanto no curso de missões. E os alunos que vocês conheceram aqui são desses cursos, de teologia ou do curso de missões. A Missão Antioquia nasceu em Cianorte, no Paraná, e por coincidência eu também nasci lá em Cianorte, no Paraná. Pude estudar teologia lá em Cianorte também, no seminário, e logo depois vir para cá, para a Missão Antioquia, fazer o curso de preparo missionário. Tive a oportunidade de passar 3 meses na Bolívia, no período de estágio, e logo depois eles me convidaram, lá em 2015, por que você não fica conosco, começa a trabalhar aqui no treinamento? E aí, desde lá, eu tenho servido no treinamento, tanto como na coordenação, como professora também, e tem sido muito lindo ver o quanto esse tempo que estes jovens, essas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas como alunos, o tempo que eles têm dedicado a aprender a palavra de Deus, o quanto isso frutifica no campo missionário, no ministério que eles vão desenvolver após saírem do nosso tempo de capacitação. Então tem sido maravilhoso ver o que o Senhor tem feito na vida de cada um deles, e poder fazer parte disso. Então a Missão Antioquia nasceu em Cianorte, no Paraná, só para que vocês conheçam um pouquinho, E ela é a primeira missão interdenominacional brasileira, Então já existiam outras missões mais antigas, denominacionais, e ela foi essa primeira missão interdenominacional. Atualmente nós temos cerca de 100 missionários no campo, E trabalhamos com treinamento, com cuidado desses missionários. A missão trabalha com alvo de campos de menos alcançados, Povos que tenham aí menos de 2% de cristãos. Ela envia para outros lugares também, mas esse é o foco que nós temos trabalhado ali. E logo depois da missão sair de Cianorte, ela veio para essa cidadezinha que hoje ela está. Já há uns 40 anos que ela está ali no Vale da Bênção, que fica em Araçariguama. É um nome difícil, Araçariguama, São Paulo. É pertinho de São Paulo, capital. Uns 40, 50 minutinhos de São Paulo. E eu quero aproveitar e convidá-los. Vocês estão convidados para conhecer a base da missão. Lá tem um centro de oração muito lindo. Lá tem um lago, tem restaurante. Tem tudo para poder receber vocês tirarem um tempo de oração, conhecer ali. Vai ser maravilhoso também recebê-los, viu? Vai ser uma alegria para o nosso coração. Então é muito bom falar um pouquinho dessa história de Deus, da Missão Antioquia, o que Deus tem feito nesse tempo. E na missão de Deus todos somos parceiros, Inclusive a agência missionária da Presbiteriana são muito parceiros nossos, nós sempre caminhamos juntos, às vezes enviam missionários com parceria entre as missões, nós temos missionários assim. Então no reino de Deus é sempre
para somar, né? Um soma junto com o outro, segundo o propósito que Deus tem direcionado. Isso é maravilhoso. Também sou casada há quase 3 anos. Meu marido não pôde estar aqui conosco, infelizmente, ele queria muito, mas ele não pôde estar aqui, o Eduardo, então ele também mandou um abraço para toda a igreja, ele gostaria muito de estar aqui presente. Ele também trabalha lá em Sorocaba, que é onde atualmente nós vivemos, na Igreja Batista, né? Nós servimos a Deus ali na Igreja Batista Rio de Deus. Então, somente para vocês conhecerem um pouquinho da missão, com um pouquinho de nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra nessa noite, no Salmo 2. Onde nós temos passado como equipe, nós buscamos trazer uma palavra a respeito da missão de Deus, que é algo que Deus tem, nesse tempo ali do Vale da Bênção, nesse tempo ali da Escola Antioquia, nos ensinado tanto, nos dado experiência. Então, quando nós vamos às igrejas, nós temos sentido no nosso coração sempre olhar para as Escrituras e entender a partir dela a missão que nós temos como sua igreja e poder proporcionar um pouco dessa reflexão para a igreja de Deus. Então, queria pedir para que vocês abrissem no Salmo 2, nós vamos ler esse salmo. É um salmo que Deus tem ministrado muito ao meu coração, sobre a sua missão a partir dele, sobre o Rei Jesus e a sua soberania sobre todas as nações. E eu gostaria de, juntamente com os irmãos, refletirmos nesse texto nessa noite. Salmo 2, vamos lê-lo do 1 até o 12, o salmo por completo. E diz assim a palavra do Senhor: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados, felizes, todos os que nele se refugiam. Quero orar com vocês. Senhor, muito obrigada, meu Deus, por esta igreja. Muito obrigada pelo corpo de Cristo aqui. Filhos do Senhor, amados por Ti, resgatados pela cruz, e que nessa noite, Senhor, se reúne para adorar, para bendizer o Seu nome, para ouvir a Sua palavra. Meu Deus, que nessa noite a Sua palavra venha falar aos nossos corações, que os nossos corações sejam terras férteis, ó Deus, para que a semente da Sua palavra venha, seja plantada e dê muitos frutos para a glória do Seu nome. Nos dê, Senhor, sabedoria e direcionamento, ó Deus, e que eu possa diminuir cada vez mais, para que o Senhor cresça e a Sua palavra, Senhor, bendita palavra, Senhor, venha crescer nos corações de cada um, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, Te exaltamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, dando início aqui a essa reflexão do Salmo 2, algo que nós vemos nas Escrituras desde Gênesis até Apocalipse, é a respeito da missão de Deus, é a respeito do Deus que ama as nações, que ama os povos da terra, e que ainda que esses povos estejam em pecado, ainda que a queda tenha vindo e trazido pecado ao mundo, o Senhor resgata um povo para ser seu, um povo amado por Ele, para ser seu, para ser luz,
né, para ser sal da terra e para que esse povo também seja chamado para fazer parte dessa obra, que é essa obra de pregar o evangelho, de ser testemunha às nações, para que todos possamos juntos, lá no último dia, diante do Senhor, no dia em que Ele vier buscar a sua igreja, possamos adorá-lo, né, dizendo: santo é o Senhor que nos resgatou, que nos salvou, povos de toda tribo, língua, nação, bendizendo o seu nome. E Ele nos chama a fazer parte disso. E é interessante que, quando nós falamos da identidade missionária da igreja, é muito mais do que ações missionárias que a igreja faz. Isso também faz parte, claro, mas a missão de Deus é algo que Deus deu como identidade, como essência da igreja. Nós vemos que quando Cristo ressuscita dos mortos e ele deixa uma palavra, um mandamento aos seus discípulos, ele diz: ide, preguem o evangelho, façam discípulos, ensine eles a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Então a palavra de Cristo, né, sempre voltada a nós, como igreja do Senhor, aonde nós estivermos, fazermos discípulos, que os discípulos de Cristo possam aumentar, crescer. E nós vemos que os discípulos dele lá, desde os evangelhos, ouvindo isso, em Atos nós vemos, se espalharam por Judéia, Samaria, confins da terra, pregando esse evangelho, fazendo discípulos. Isso foi um mandamento de Cristo, assim que ele estava inaugurando a sua igreja, né, após a vinda do Espírito de Deus, em Atos 2. Antes da sua assunção também, antes dele subir aos céus, ele diz lá em Atos 1, do 1 ao 11, a gente vê ele falando com seus discípulos e também dizendo que o Espírito viria sobre a igreja. E essa igreja receberia o poder do Espírito, que é um poder para ser testemunha. E quem é o testemunha? O testemunha é aquele que testifica de algo que é vivido por ele, de algo que é visto, que é experimentado. E a palavra testemunha, ela até vem da raiz de mártir, que é aquele que testemunha até a morte, se for necessário, né? Então a igreja é chamada como testemunha, sendo disposto até mesmo a morrer pela causa que defende, pela experiência que viveu e testemunhou. Então o poder do Espírito sobre a sua igreja é para torná-la testemunha, é para torná-la testemunha do evangelho, trazendo discípulos para o Senhor. Então é maravilhoso nós vermos o quanto que a identidade que Cristo deu para a sua igreja é uma identidade de uma igreja testemunha, é uma igreja missionária que faz parte dessa missão que Deus nos chama, cada um de nós, a fazer. E esse Deus, esse Cristo que inaugura essa igreja é o Rei das nações. Ele é o Rei que governa o seu povo, ele é o Rei que governa todas as coisas, e ele é o Rei que ama as nações. E é isso que nós vemos aqui no Salmo 2, no Salmo que nós acabamos aqui de ler juntos. Nós vemos Cristo como o Rei sobre todas as nações, e mostra tanto o Rei Jesus, quanto também como nós, como seu povo, devemos responder esse reinado. Como nós devemos responder ao reinado de Cristo? Esse salmo também nos mostra a respeito disso. E o livro de Salmo é um livro maravilhoso, né? Um livro que são poemas escritos que se tornaram canções de louvores a Deus e adoração a Deus para o povo de Deus. Então é um livro maravilhoso que sempre fala ao nosso coração, porque ele vem da mais profunda experiência humana. Então nós vemos salmos de louvor, vemos salmos de lamento, salmos de ações de graça, de sabedoria. E nós temos também aqui nos livros de salmos, os salmos que nós chamamos de salmos reais. Por que salmos reais? Porque falam sobre um reinado. E é lindo como esse Salmo 2 faz parte dos salmos reais e aponta para duas realidades. Aponta tanto para a realidade terrena, de Davi como um rei chamado, escolhido, ungido por Deus, né? Um rei que Deus faz um pacto, uma aliança com ele, quanto também aponta para um reinado futuro, um reinado que é perfeito. Porque Davi era imperfeito, era um rei falho, um rei humano, mas o reinado de Davi apontava para um reinado perfeito que viria, que é o de Jesus Cristo. Então esse Salmo 2
mesmo tantos anos antes da vinda de Cristo, já está apontando para ele, já está mostrando o Rei perfeito, que é o Rei Jesus, o Rei sobre todos os reis. Então, esse salmo fala tanto de Davi, né, aponta tanto para a realidade mais terrena aqui de Davi, quanto para a sua concretização perfeita no Rei Jesus, o nosso Rei. Então, nós conseguimos ver esses dois horizontes aqui na palavra. E eu quero enfatizar nessa noite, nessa reflexão com os irmãos, sobre o Rei Jesus, sobre essa concretização do ungido de Deus que viria e seria o nosso Salvador. Sobre quem escreveu esse salmo, ainda que aqui nas nossas Bíblias, né, esse salmo não está identificado, lá em Atos nós vamos ler Pedro e João falando que o autor foi Davi e que ele escreveu esse salmo no seu período de perseguição, que ele foi perseguido e logo após coroado também. Então nós entendemos que esse salmo foi um salmo escrito por Davi. E a verdade que Deus tem colocado ao meu coração ao ler esse salmo, ao estudar esse salmo, é que Cristo é o Rei das nações. É um Rei que as nações devem submissão e encontram alegria. Cristo é o Rei que eu e você, povo de Deus, devemos submissão, devemos nos dobrar, nos render diante dele. E o Rei também em que nós encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação da alma, do coração. É isso que esse salmo vem nos mostrar. E como nós vemos isso? Lá no versículo 1, a gente vê a primeira parte mostrando que essas nações, esses povos, assim também como nós, muitas vezes nos opomos, nos colocamos contra o reinado de Cristo. Se a gente vê aqui no versículo 1, que fala assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, tramam coisas vãs, planos inúteis, planos vãos. Então, por que os povos estão se enfurecendo, estão se colocando contra esse reinado, contra esse rei que Deus estabeleceu? E no versículo 2 mostra que além dos povos, de cada pessoa no geral, os governantes da terra, né? No versículo 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Além de todos os povos no geral, além dos povos, além dos corações em pecado, se oporem ao reinado, também os governantes da terra, líderes políticos, não querem se submeter, não vão querer aceitar, não vão querer se dobrar diante do reinado de Jesus. É algo que esse salmo já vem nos dizendo. E qual que é o assunto desses planos das nações contra o reinado de Cristo? A gente vê no versículo 3, que diz assim: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O que significa isso? Que os planos das nações contra o reinado de Jesus nós queremos ser independentes, não queremos que nada nos prenda, que ninguém nos prenda, nós queremos independência. E a gente vê isso no contexto de nações, mas quantas vezes a gente também não vê nos nossos corações, ainda que já conheçamos esse rei, muitas vezes buscamos independência dele, caminhar à parte dele, do seu propósito, mas ele nos traz de volta, né? Pela sua grande graça. Mas as nações sim se colocam contra ele. E até nos dias de hoje continua se opondo contra o reinado de Jesus. Creio que talvez vocês já tenham visto que todo ano na missão Portas Abertas é lançada uma lista de países perseguidos em todo o mundo, né? Onde o evangelho é perseguido, onde não se pode ter liberdade para plantar uma igreja, para falar sobre Cristo, para ter uma Bíblia. Então, todo ano a missão Portas Abertas lança essa lista de perseguição dos 50 países de perseguição. E a gente vê que nesse ano, em primeiro lugar estava Afeganistão, segundo a Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar durante muito tempo, né? Onde é totalmente fechado para o evangelho. Depois Somália, Líbia, Iêmen, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã e Índia. Nós vemos esses 10 primeiros aqui apenas para citá-los. E aqui nós vemos o quanto esse salmo é real nos nossos dias. Até os dias de hoje, os reis da terra se opõem ao governo de Cristo. As pessoas se opõem ao governo de Cristo.
Elas estão em rebelião contra ele. Elas querem ser independentes desse reinado. No período da manhã, aqui também na escola bíblica dominical, o Abdiel, que é um dos nossos alunos que veio da Bolívia, ele compartilhou uma mensagem aqui sobre os povos não alcançados, né? Que ainda 40% dos povos são considerados sem acesso ao Evangelho. Porque quando a gente fala de nações biblicamente, não é a nação como geografia, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Brasil, não existe um povo no Brasil. São vários povos, porque cada povo é uma etnia, é uma cultura específica. Então, nós temos uma diversidade de povos indígenas, povos ribeirinhos, uma diversidade de povos com sua própria cultura dentro de uma nação. Como, por exemplo, a Índia, que tem mais de 3.000 ou 4.000, se não me engano, povos, etnias diferentes em um país. E o desafio de nós, como igreja, são os povos, são as etnias que Deus nos chama a pregar, a testemunhar para que se rendam ao governo de Cristo. Então, ainda há de 17.000 povos catalogados, ainda há 7.000 não alcançados pelo Evangelho. Bom, e a minha pergunta, né, a pergunta que fica para o meu coração, diante dessa realidade que o Salmo nos mostra, das pessoas se opondo ao reinado de Cristo, e que nós vemos na nossa realidade nos dias de hoje, é como nós estamos nos importando com a rebeldia das nações. Como nós podemos fazer parte dessa transformação da igreja dentro dessa realidade mundial. E eu fico pensando tantas vezes, e às vezes Deus confronta o meu coração, que nós, assim, quando nos achegamos aqui à igreja para cultuarmos a Deus, por tantas vezes, até mesmo eu vim para a igreja, para cultuar o Senhor, e vim pensando nos meus problemas, nas minhas questões, nos problemas do meu lar, nas questões internas do meu coração, e muitas vezes saí pensando também nos meus problemas, nas minhas lutas, sendo que primeiramente nós somos chamados a cultuar em comunidade para que a gente possa olhar uns para os outros, orar uns para os outros, e estar juntos, sabendo que somos um povo, mas também o quanto Deus muitas vezes me leva a lembrar que o povo de Deus é mais do que a nossa reunião, é o povo espalhado por toda a terra e o povo que Ele ainda quer alcançar. E o quanto muitas vezes eu estou tão presa na minha realidade, no meu individual, nos meus problemas, que eu esqueço de almejar no meu coração aquilo que Cristo almeja, aquilo que Deus almeja, que é o alcance dos povos e das nações. Então, como está o nosso coração mediante essa realidade desses 3 primeiros versículos, né? Dos povos se opondo contra Deus. O que temos feito, o que temos pedido a Deus em oração a respeito da vontade dEle para esse mundo. Então, a minha oração tem sido para que Deus coloque no meu coração os almejos, os desejos que Ele tem para essa realidade, né? Mais do que é importante, Deus se importa comigo, com a minha família, com os meus problemas, mas também é importante nós abrirmos os nossos olhos e vermos toda a realidade que está à nossa volta e nesse mundo, e também almejarmos isso, que esse mundo seja transformado, que as pessoas se rendam ao governo de Cristo Jesus, que haja isso no nosso coração. Eu queria pedir para as 3 daqui virem aqui na frente, só para a gente refletir rapidamente sobre isso, dos povos não alcançados. Certa vez eu vi essa dinâmica e eu me lembrei, e falou muito ao meu coração. Então, vamos supor que nós temos aqui uma cesta básica para entregar para uma delas 3. Né? E aí a realidade delas. A Isabela, ela é uma pessoa que tem um banquete na casa dela, e ela tem acesso a esse banquete, aquela mesa farta, e ela come desse banquete, ela desfruta desse banquete todos os dias. Então, tenho a Isabela aqui como uma possibilidade. A Gleice, que veio lá de Cianorte também, da minha terra, a Gleice, ela tem um banquete diante dela, todos os dias também na sua casa, mas ela prefere comer do lixo.
comer do que é ruim, do que é mal, mesmo tendo à sua disposição aquilo que é bom. E aí nós temos a Evelyn. A Evelyn, gente, tem 15 anos, todas as viagens missionárias têm ido conosco, servido ao Senhor, coração de serva, e vai ser nossa aluna, em nome de Jesus. E nós temos a Evelyn, que não tem nem um dia um banquete diante dela. Ela só tem acesso ao lixo, à comida do lixo. E ela tem se alimentado disso todos os dias, porque ela não tem a opção de uma mesa farta. Se nós tivermos aqui uma cesta básica, digamos, para qual das 3 nós priorizaríamos para entregar? Para a Evelyn, você. Mas, quando nós olhamos para a realidade da igreja hoje, o investimento da igreja em envio para povos não alcançados é menos de 3%, que é os povos que não têm acesso. Porque quem seria aqui representada a Isabela? A Isabela poderia representar os países cristãos, que já têm cristãos. Porque o cristão tem o banquete da palavra de Deus diante dele, e ele pode desfrutar desse banquete todos os dias. Não é verdade? A gente tem a Bíblia na nossa língua, a gente tem pregações e podemos desfrutar disso. Então, ela representaria essa pessoa. A Gleice poderia representar aquela pessoa que tem o acesso ao Evangelho, ali tem a Bíblia na sua língua, mas prefere não se render a Cristo. Nós sabemos que é um agir da graça de Deus, né? Mas nós sabemos de povos que têm totalmente o acesso, mas não são cristãos, são de qualquer outra opção que tenham entendido como religião ou não, né? Então tem um banquete diante dele, mas prefere aquilo que é lixo, aquilo que é ruim, aquilo que não salva verdadeiramente o homem, né? Então, só como uma ilustração. E ela seria os povos não alcançados. Ela não tem um banquete, ela não tem acesso ao banquete de Deus, ela não tem acesso à palavra de Deus na sua língua, ela não tem acesso a uma igreja. E os nossos investimentos, muitas vezes em oração, muitas vezes em envio, muitas vezes em recurso. Nós temos a cesta básica, e muitas vezes, eu falo como igreja em geral, igreja cristã, né, num geral ocidental, podemos dizer assim, né, investe muito mais nesses 2 tipos de povos do que nos povos não alcançados, que ainda não têm o acesso ao banquete de Deus pela palavra, né? Obrigada, meninas. Então, é somente uma reflexão para nós, né, desses povos que se opõem ao reinado de Cristo e o quanto deve estar no nosso coração o propósito de pensar sobre eles, orar sobre eles, porque a nossa oração transforma. Deus age, Deus decretou desde a eternidade que agiria a partir da oração também do seu povo, né? Então, a nossa oração, ela move também, ela faz parte dos nossos recursos, o nosso ir, aquilo que Deus nos direcionar, o nosso mobilizar. Por vezes eu não vou estar em um povo não alcançado, mas eu posso mobilizar quem está ao meu redor para entender essa missão e para ir, né, para esses povos. Então Deus nos chama a fazer parte disso, a pensar nesses que estão se opondo a Cristo, ao reinado dele. Uma das formas que a gente tem falado para a igreja, né, que é uma possibilidade de se envolver mais com os não alcançados, é um aplicativo. Nós temos acesso assim tão fácil, um aplicativo chamado Povo Não Alcançado do Dia. Todos os dias esse aplicativo ali do celular vai mostrar um povo que não tem acesso ao Evangelho. E você pode orar todos os dias por um novo povo. Orar aí no ano por 365 povos, né, em um ano. Então isso já é um início, né, de fazer parte, de pensar a respeito dessa realidade. Bom, continuando aqui, né, nesse salmo tão maravilhoso, no versículo 4, nós lemos que ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles e na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. O que está dizendo aqui? Que enquanto os povos, os governantes da terra se opõem ao reinado de Cristo, o Senhor ri e zomba dos planos deles. Mas o que quer dizer isso, né? Por que o Salmo está dizendo dessa maneira? Está dizendo
rica soa o que habita nos céus. Ou seja, os homens aqui da terra estão tentando se opor contra quem habita nos céus. Contra quem criou todas as coisas. Contra o Senhor do universo. Nós, como seres humanos, estamos lutando contra o reinado do Senhor do universo. E é por isso que, nesse sentido, diz que ri-se aquele que habita nos céus. Que poder há aos planos dos homens contra os planos de Deus imutáveis, infalíveis, perfeitos, eternos. Não há como lutar contra os planos de Deus. Então, ri-se aquele que habita nos céus nesse sentido. Quem pode se opor a um rei que habita nos céus, que é soberano? Ou seja, aqui, essa oposição ao reinado de Cristo que há hoje nas nações, tem um tempo para se findar. Porque, no versículo 5, a seu tempo lhes há de falar. Ao seu tempo, aqueles que não estiverem rendidos ao rei experimentarão o furor do rei. O furor, a ira do Senhor. Porque Deus se ira contra o mal e contra o pecado porque Ele é santo. Mas se nós estamos em Cristo, Cristo recebeu, sofreu a ira de Deus carregando os nossos pecados e nos tornou filhos. Mas aqueles que não receberam a Cristo experimentarão da ira do Senhor contra o pecado e contra o mal. E é o nosso papel proclamar a única salvação que há, que é em Cristo Jesus. E eu sei que muitas vezes a gente tem aquele problema, né, de pensar sobre a ira de Deus. Mas por que a gente tem esse problema? Porque quando a gente fala da ira de Deus, nós pensamos na nossa ira humana, que por vezes é pecaminosa. Nós nos iramos quando nós já desistimos de fazer a justiça, né? Nós já desistimos do que é justo e muitas vezes nos iramos pecaminosamente, perdemos o controle pecaminosamente. Mas a ira de Deus não é como a nossa. A ira de Deus é santa e justa. Não é porque Ele desistiu da justiça, mas é a prática da justiça. Não é porque Ele perdeu o controle, mas é o sinal do controle soberano e perfeito dele. Então, nós somos levados também nesse salmo a adorar a Deus, não somente pelo seu amor resgatador, que nós sempre adoramos, mas também por sua ira e justiça, que Ele faz no mundo, que Ele faz na terra. É adorá-lo por quem Ele é, por quem Ele se revela. Não somente por quem a gente quer que Ele seja, mas por quem Ele é e se revela para nós. Um Deus santo, justo, amoroso, misericordioso, soberano. E o salmo continua. Aqui, no versículo 6, nós vemos uma realidade mudando. Enquanto ali na primeira parte, nós vemos as nações se opondo contra Ele, e o rei que habita nos céus, que é sobre todo o plano, que é sobre todo o rei dos reis, senhor dos senhores, ri-se disso. Nós vemos uma outra realidade a partir do versículo 6, mostrando que Deus escolheu um rei para essas nações. Não adianta qualquer oposição do coração do homem. Deus escolheu um rei para as nações. Ele estabeleceu um rei. Nós vemos aqui, eu, porém, no versículo 6, constituí o meu rei sobre o santo monte Sião. Sobre a terra, né? Os montes Sião era um lugar que Deus escolheu para tornar a sua presença conhecida no meio do povo, através do templo, né? A gente vê isso, essa realidade da palavra do Senhor. E ele fala, eu constituí o meu rei, e esse rei, ele será a minha presença no meio do povo. Ele não será um rei distante, mas ele será um rei presente, um rei em meio ao povo. Assim como o Monte Sião estava ali no meio, apontando para uma realidade da presença de Deus, esse rei iria apontar para uma realidade de quem Deus era. E aí é o que nós lemos no versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor e Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O rei que Deus estabeleceu sobre toda a terra seria o próprio filho dele. Ele estabeleceu um rei, ele escolheu o seu filho amado para ser o rei das nações. Ele estabeleceu um decreto de que o rei estaria no meio do povo. E ele veio habitar entre nós, Jesus, Deus homem. E ele é o escolhido de Deus para ser o nosso rei e governar sobre toda a terra.
E eu acho linda essa palavra que diz: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Anteriormente eu tinha a dúvida: como assim? Você é meu filho, eu hoje te gerei, né? Mas Cristo é eterno, como Deus é eterno, o Espírito é eterno, a Trindade Santa, né? Que é eterna. Como assim eu te gerei? E aí, quando nós lemos ali em Atos 13, depois vocês podem ler com calma, né? Em Atos 13, 32, 33, os discípulos falam sobre o Salmo 2 e nos explicam que te gerar, né? Que eu hoje te gerei. Gerar era o ato de coroação, seria remetido ao dia da ressurreição e ascensão de Jesus. Então, quando diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei, eu hoje te coroei, eu te estabeleci como um rei. Então, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu o mal através da cruz, e Ele, na sua ressurreição e ascensão, recebeu, herdou todas as coisas, todo o controle. Ele está coroado, ele foi gerado, coroado como rei sobre toda a terra. E a parte que mais destaca para mim deste salmo nessa noite é o versículo 8, que diz assim: pede-me, e ele está falando para o filho, que é rei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. O que está dizendo aqui? Que se o filho que é rei pedir ao pai as nações, ele vai dar como herança, como sinal, né, digno da descendência. As nações serão dignas da descendência do filho, dignas da herança do filho. E o que é mais lindo, irmãos, e que meu coração se alegra, é que o rei Jesus, ele vai pedir para o pai as nações, justamente essas nações do versículo 1 até o versículo 5, que é as nações que se opõem a ele, as nações que eram inimigos dele. E aí eu penso em mim, em eu e você, né? Em nós que estamos aqui hoje. Nós éramos inimigos de Deus, e se hoje somos filhos de Deus, é porque Cristo nos pediu ao Pai como sua herança. Nós não merecíamos, nós éramos pecadores, estávamos afastados de tudo que é bom. E se nós hoje servimos a Deus, é porque Cristo nos pediu como herança. Nós éramos inimigos e fomos pedidos como herança. Ele poderia nos abandonar, nos deixar, mas Ele nos resgata e nos pede como herança. Nós somos resultados do pedido de Cristo pela herança ao Pai. Nós somos herança. Porque se nós hoje no Brasil somos cristãos, foi porque, se nós olharmos para a história do Brasil, missionários chegaram até nós, pregando o Evangelho. Cristo nos pediu como nação, e Deus deu a Cristo. Nós, meu coração, o seu. E Cristo pede ao Pai todas as nações, todos os povos deste mundo. É claro que não serão, como o Abdiel mesmo disse hoje, né? 100% de todos os povos. Nós sabemos que Ele tem um povo no meio dos povos, que é o povo dele, o povo adquirido, o povo que irá receber essa herança. Mas Ele quer pessoas de toda tribo, de todo povo, de toda nação. Porque o filho que é rei pediu para o pai, e o pai deu a ele. E o que é mais lindo é que o pai respondeu o filho, né? O pai entregou para ele as nações, e nós podemos ter segurança disso. Quando nós lemos lá em Apocalipse 7, do 9 ao 10, nós lemos que naquele último dia, no dia do fim, né, no dia do retorno de Cristo, de buscar a sua igreja, que Ele vai trazer o novo céus, nova terra, nós temos povos de toda língua, povo, tribo e nação adorando o Senhor. Nós vamos chegar lá. Isso vai acontecer, porque o Filho pediu as nações como herança e o Pai deu ao Filho. Mas para isso acontecer, é a igreja, é o povo de Deus que é chamado a fazer. Não são os anjos, não é o próprio Deus vindo à terra, até porque Ele veio e trouxe a redenção. Ele veio e pregou o Evangelho, mas somos nós, o povo de Deus, que foi chamado com o privilégio de testemunhar pelo poder do Espírito para todas as nações sobre quem Ele é. E nós podemos glorificar a Deus por isso. Que nós somos resgatados, que possamos sair com essa alegria no coração deste culto. Fomos resgatados pelo Senhor, pelo Cristo que é Rei sobre as nações, e nós
conseguimos, então, pela graça, nos submeter a Ele e encontrar alegria nele. Nós encontramos alegria nesse Senhor. E aqui nós vemos na última parte dos versos como nós devemos responder a este rei. Então aqui fala sobre nós, a nossa resposta a este rei. No versículo 10 diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. É necessário ser prudente diante desse rei que governa toda a terra, todo o mundo. E deixar ser advertido por ele. Ter ouvidos abertos para ser advertido, exortado, transformado por ele. Essa é a resposta sábia que devemos ter ao Senhor. Submissão, prudência, deixar-se ser transformado, corrigido, advertido. E aí nós vemos ali no versículo 11, como também devemos responder: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Duas palavras que com certeza nós não acharíamos na nossa humanidade que não estariam juntas em um versículo, né? Alegria, alegrai-vos com tremor. Alegria, temor e tremor. Como pode isso caminhar junto como resposta que damos ao Rei das Nações? Mas é a realidade. Só há verdadeira alegria no temor a Deus. Só há verdadeiro temor num coração que se alegra em Deus. A alegria e o temor caminham juntas. Por isso que nós, diante de Cristo, irmãos, precisamos andar com temor e com alegria. Com temor e com alegria. Um temor que nos leva à submissão. Uma alegria que nos leva a desfrutar dele. O pastor John Piper, a gente citou ele também hoje, né? Com os irmãos pela manhã. Ele diz que nós pregamos o evangelho para trazer a alegria verdadeira a todos os povos. Então ele tem esse foco, tanto que o livro que ele fala sobre missões é Alegrem-se os povos, né? Que ele faz essa teologia da alegria. E essa ideia mesmo, nós pregamos o evangelho para que as nações se submetam e encontrem alegria. Temor e alegria. Servir com temor, se alegrar com tremor no Senhor, em quem Ele é. E aqui no versículo 12, último versículo desse salmo que é tão maravilhoso, nós lemos assim: beijai o filho para que não se irrite. Outra coisa que precisamos fazer é, além de prudência, se deixar ser advertido, servir com temor, se alegrar com tremor, é beijar o filho. E o que significa beijar o filho? Por que beijar o filho, né? E quando nós vemos no Antigo Testamento, quando Samuel foi até Saul para ungí-lo como rei, ele unge como rei e ele beija a testa de Saul. O que ele estava fazendo, o profeta Samuel? Dizendo: eu me submeto ao que Deus está fazendo em você. Eu me submeto ao seu reinado. Ele estava se submetendo. Então, o que significa beijar? O beijo era um ato de submissão, de sujeição à vontade de Deus. Né? Samuel estava dizendo: eu me submeto porque Deus te ungiu como rei e eu vou me submeter ao seu reinado. Então, a gente vê que aqui diz: beijai para que não se ire, porque senão, dentro em pouco, se lhe inflamará a ira. Ou seja, ou beijamos o filho, ou sofreremos a ira do filho. Então, ou nos submetemos a ele, a quem ele é, ao seu reinado, ao seu poder sobre nós, ou nos encontraremos com a ira dele. Porém, há duas formas de beijar a Jesus, né? Que nós vemos. A gente pode beijar a Cristo, claro, no sentido figurado aqui que está trazendo. Beijar a Cristo como Samuel fez a Saul, se rendendo àquele primeiro reinado ali, que depois houve toda a transformação ali, Deus direcionando Davi no lugar de Saul. Mas nós podemos nos beijar com submissão ou beijar de maneira falsa, como Judas, né? Judas beijou o filho, mas beijou para entregar o filho, não para se sujeitar a ele. Então, como cristãos, devemos beijar o filho com amor, com submissão, com sujeição. Porque beijar para todo mundo ver é fácil, né? Mas qual era o coração de Judas? Qual era a postura do coração de Judas? Deus conhecia que não era de submissão, mas de oposição.
Tem uma frase de Lutero que ele diz assim sobre esse texto. Ele diz assim: a verdadeira adoração a Deus é beijar o Filho. Ou seja, adorá-lo de forma que você não contempla nada no céu e na terra a parte dele. E não crê em mais nada do que nele. Beijar o Filho é se render totalmente a Ele, desejar somente a Ele, nos céus, na terra, não crer em mais nada do que nele, em quem Ele é. Então, o Rei das Nações pede de nós submissão ao seu reinado, reconhecer o seu senhorio. Esses planos do nosso coração, que vem do nosso próprio coração pecaminoso, deixar aos pés dele e se submeter aos planos do Senhor. E ele também nos chama à alegria e exultação em quem ele é. E o Salmo finaliza: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E nós sabemos que a palavra bem-aventurado significa feliz, verdadeiramente feliz. Então, verdadeiramente feliz estão aqueles que nele se refugiam. Que se refugiam no Rei Jesus, que encontram refúgio nele. Então, você está refugiado em Cristo? Se você está refugiado em Cristo, se submeta a Ele e se alegre nele. Se não está, é necessário beijar o Filho, é necessário se render, se submeter a Ele, se arrepender. E se nós estamos refugiados nele e em submissão a ele, por que será que não almejamos e desejamos que os povos de toda a tribo, língua e nação, que os não alcançados, com seus planos falíveis, com suas mentiras e idolatrias, também encontrem essa felicidade? Devemos almejar que o coração de Deus almeja também, que as nações reconheçam Cristo como Rei, respondendo com submissão e com alegria. Que isso seja verdade em nossas vidas e que isso seja anseio do nosso coração para todas as nações. Eu gostaria de orar com vocês, se puderem se colocar em pé. Obrigada pela sua palavra, Senhor. E queremos nos render a ela. Obrigada porque hoje nós podemos lembrar do teu reinado tão soberano, tão grande, tão exaltado. Ah, Senhor, quem dera todo o mundo pudesse se submeter ao seu reinado tão gracioso e amoroso, tão perfeito nos seus planos, ó Deus. Ajuda a começar por nós, encontrar no nosso coração verdadeira submissão ao Senhor. Não uma submissão só de aparência como a de Judas, mas uma submissão verdadeira de coração. Se há alguém aqui, Senhor, que está com problemas em se submeter ao Senhor e à tua vontade, à tua palavra e ao teu direcionamento, ajuda-nos, ó Deus. Ó Deus, também peço para que no nosso coração não nos falte alegria no teu reinado. Meu Deus, ainda que haja momentos difíceis, existe uma alegria superior que se mantém viva mesmo nos dias de choro. E essa alegria vem de servir ao Senhor com temor. Que essa alegria esteja no nosso coração, que essa exultação faça parte de nós. E agora também pedimos, Senhor, que essas nações que perseguem o Evangelho, que perseguem os cristãos, que na verdade está contra o Senhor, possam se render a Ti, Deus. Ó Deus, nós pedimos para que essas nações encontrem alegria no Senhor. Desperta o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, a entender como faz parte da Tua missão, que o Senhor colocou como identidade da igreja. Porque o Senhor disse à Sua igreja as últimas palavras antes de ser assunto aos céus. Que a Sua igreja fosse testemunha em todos os lugares. Ajuda-nos como igreja global, Senhor, a servir ao Senhor, conscientes dessa nossa identidade de testemunhas. Possamos ser testemunhas no nosso trabalho, que possamos ser testemunhas onde nós passarmos, mas também, ó Deus, que façamos parte daquele povo que olha para os confins da terra e são enviados para lá, que são enviados aqueles que se opõem ao seu reinado, aqueles que não conhecem que Tu és Rei, que sejam
a nossa oração, que seja a nossa mobilização, a nossa ação também em prol da igreja global como um todo, para que venha o conhecimento do Senhor, porque como eles ouvirão se não há quem pregue, ó Deus? E como pregarão se eles não forem enviados? Ó Senhor, mobiliza a tua igreja, o teu povo, nós como tua igreja, Senhor, no Brasil, a amá-lo e a servi-lo com alegria e desejar e ansiar que outros também sirvam ao Senhor com alegria. Deus, que o nosso coração anseie pelo que o teu coração anseia, Deus. Pelo que o teu coração deseja de nós como teu povo. E que juntos, lá no último dia, possamos cantar com alegria, junto com todos os povos. E que tu és Rei, que tu és Senhor. Te louvo e te agradeço, Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.